Tirou meio em projeto? Bombou nas provas finais? Meu, vê se relaxa. Antes de cair na sua cama e chorar até dormir e depois acordar se sentindo um merda, bora ver essa lista dos 10 arquitetos que não dependeram de altos QIs ou de diplomas para serem quem são. Meu nome é Andresa Dias e hoje nós vamos falar dos 10 arquitetos que não possuem diploma, parte 1. Em algum momento durante o curso você já pensou em desistir de tudo porque a pressão e a quantidade de trabalhos pesaram para você e isso te faz sentir um grande perdedor? Meu, não chora tanto, vai. Seu professor com certeza já deve ter te falado de algum desses caras. E para te deixar mais animado ainda, vamos começar por um brazuca. Zanini, que saía de Kombi pelo cerrado, parava, descia e catava flores e pedaços de pau torto, e quando chegava em casa colocava para secar, mergulhava-os em água e tinta e fazia buquês. Nascia assim os arranjos de flores secas do cerrado, um souvenir popular da Bahia. Já que Zanini nasceu em Belmonte, no sul da Bahia, e desde criança era apaixonado por obras e serrarias. Já que ele era filho de um médico e aos 13 anos ele começou a fazer presépios de Natal para os vizinhos usando caixas de seringa do pai, feitas de papelão. Mais tarde, fez aulas de desenho com um professor particular e aos 18 anos foi para São Paulo, trabalhar de desenhista em uma construtora. 2 anos depois ele abriu sua própria firma no Rio de Janeiro para a construção de maquetes. Daí, nos anos 60, a convite de Darcy Ribeiro, ele integrou o corpo docente da Universidade de Brasília, mesmo sem diploma, como professor de maquete. Porém, com o golpe militar em 1964, ele perdeu o cargo e chegou a ser perseguido. Porém, com o passar do tempo, ele se estabeleceu no Rio de Janeiro e em 1980 ele fundou o Centro de Desenvolvimento das Aplicações de Madeira, também no Rio de Janeiro. E durante muitos anos, Zanini foi o centro de polêmica que tentou impedi-lo de construir justamente por ele não ter um diploma de profissional. E ele chegou a ser impedido pelo CREA de levar adiante a construção em alguns projetos. No entanto, pelo domínio da técnica e materiais, Zanini acabou sendo reconhecido como arquiteto honoris causa. Honoris causa, para quem não sabe, é uma expressão em latim que significa literalmente por causa de honra. Lúcio Costa foi um dos seus defensores e em 1991 ele teve a honra de entregar o título de arquiteto honorário, atribuído pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB. E já no final da década de 80, seu trabalho foi exposto no Louvre, em Paris, trazendo reconhecimento internacional, ao mesmo tempo em que ele dava aula na Escola de Arquitetura. O cara intitulado O Maior Arquiteto Americano de Todos os Tempos, pelo Instituto Americano de Arquitetos em 1991, é isso mesmo, eu tô falando do mesmo homem que projetou a Casa da Cascata, que por uma combinação de circunstâncias familiares e um desencanto total com o sistema educacional, que Wright chamava de pisoteamento de rebanho, que o levou a desistir da Universidade de Wisconsin, em Madison, no ano de 1888, depois de apenas 1 ano de estudo no curso de Engenharia Civil. A partir daí, então, que ele se mudou para Chicago para ganhar experiência prática como assistente do arquiteto G. Ellis Bly. E enquanto ele trabalhava sob sua supervisão, ele teve uma chance e se candidatou a um emprego na Adler e Sullivan, o que o levou a um aprendizado de 6 anos no prestigiado escritório. Aqui, Louis Sullivan foi totalmente fundamental, foi ele quem forneceu todas as bases do conhecimento de Wright em arquitetura, antes mesmo que ele andasse com as próprias pernas em 1893. Mesmo com a longa carreira marcada por escândalos e tragédias, a contribuição de Wright à arquitetura americana e a sua popularidade é dominante e permanecem incomparáveis. Mesmo com todo esse sucesso, ele continuou com a mesma opinião cética quanto à educação formal. E ele evidenciou isso em sua fala em 1955, de que a educação, é claro,
é sempre baseada no que já foi. A educação mostra o que já aconteceu e o deixa para deduzir o que pode se tornar. A educação que buscamos não pode profetizar e não o faz. Bom, curiosamente, mesmo não possuindo um diploma de arquitetura, ele recebeu o título de doutor honorário em Belas Artes por sua antiga escola, mas isso quando ele já tinha mais de 80 anos. O prodígio e criador do credo "a forma sempre segue a função" teve educação formal e errática. Graduou-se no ensino médio aos 16 anos de idade em 1872 e foi aceito no Instituto de Tecnologia em Massachusetts, a única escola de arquitetura americana da época. Mas a sua impaciência levou-o a retirar-se no final do ano e em seguida vieram 2 breves estágios. Primeiro com o arquiteto Frank Furness, na Filadélfia, e o segundo com o arquiteto e engenheiro William LeBaron Janney, figura proeminente no desenvolvimento da escola de arquitetura em Chicago. Já no verão de 1874, Sullivan foi de barco até a Europa e se inscreveu na influente Escola de Paris e ficou por lá por 1 ano, fazendo pequenas excursões de Florença a Roma durante os estudos. Depois disso, ele retornou a Chicago em junho de 1875 e trabalhou brevemente como desenhista em várias outras empresas, antes de se juntar ao escritório do futuro sócio Dagmar Adler em 1879. De sua associação com Adler, produziu mais de 100 edifícios, e enquanto escreveu extensivamente sobre teorias e filosofias arquitetônicas, ele compartilhou o desdém de Wright pela educação formal e disse em 1894 as seguintes palavras: Quão estranho parece que a educação, na prática, muitas vezes significa supressão, que em vez de levar a mente para fora, à luz do dia, multiplica coisas que escurecem e cansam. Le Corbusier, acredite se quiser, mas ele estava prestes a aprender o negócio do seu pai, de laquear e gravar caixas de relógio, quando finalmente ele decidiu se matricular na Escola de Artes e Decoração da sua cidade natal, que fica nas montanhas de Jura, na Suíça. Um tempo depois, 3 anos mais tarde, seu professor de História da Arte, identificando o talento do menino, insistiu que ele deveria se tornar um arquiteto e ajudou-o a garantir sua primeira prática em projetos locais. Então ele resolveu seguir o seu conselho e o jovem Le Corbusier também viajou excessivamente na Europa entre 1907 e 1911 para cidades como Atenas, Viena, Veneza, Munique, entre outros, enquanto ele trabalhava brevemente em alguns escritórios de arquitetura. Um tempo depois, ele finalmente decidiu voltar para casa em 1912 para ensinar ao lado do seu mestre e abrir finalmente o seu próprio escritório, antes de se mudar para Paris em 1917. Menos é mais. Tá lembrado disso? O homem que cunhou o alforismo nasceu em uma família modesta de pedreiros em Aachen, na Alemanha, o que significava que ele teria pouquíssimas oportunidades para a educação. E após o aprendizado precoce como pedreiro e enquanto estudava na Escola do Comércio, Mies trabalhou para vários arquitetos em Aachen, desenhando contornos de ornamentos arquitetônicos, tarefa que ajudou a refinar suas habilidades de desenho. Ele mudou-se para Berlim em 1905, aos 19 anos, para trabalhar como arquiteto, mas ele deixou o emprego para ser estagiário de Bruno Pohl, um dos principais designers de mobiliário da época. E a impressionante execução do seu primeiro trabalho independente em 1907, chamado de Casa Rhein, levou Barrens, um outro arquiteto, a oferecer-lhe um emprego em seu escritório. Sua sociedade de 4 anos com Barrens, um dos principais membros do Deutscher Eckbund, foi crucial para fazer laços com artistas e artesãos de opiniões semelhantes, que defendiam um casamento entre arte e tecnologia. No momento em que ele deixou o escritório de Barrens, em 1912,
Mies começou a trabalhar sozinho. Conseguiu com sucesso encomendas de casas particulares para a elite de Berlim. Meant to be.